Bom dia, irmãos. Que a paz e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nessa manhã. Vamos dar início à nossa escola dominical com reverência, com coração aberto, com raciocínio diante da palavra de Deus, para que nós possamos aprender e crescermos, Senhor Deus, na sua sabedoria, na sua orientação. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 6 e vamos começar lendo a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Palavra do Senhor. Irmãos, nós temos que pedir a Deus proteção. Nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Nós temos que pedir a Deus que Ele haja em nosso favor, em favor da humanidade, em favor do mundo, que é propósito dele manter, porque nós estamos chorando, nós estamos lamuriando, nós estamos passando por dificuldade, e nós sabemos que o nosso socorro só pode vir dele. Então vamos nos derramar, igual Davi fez, diante do Senhor, pedir para que ele quebre os dentes, quebre os ossos, que ele ponha para correr todos os nossos adversários, sejam os nossos adversários dor, fome, lutas diárias contra seres do mal, seja, Senhor Deus, que tipo de adversário for. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele venha logo em nosso socorro. E quem tem fé sabe que Ele virá. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos nessa manhã como Igreja do Senhor, para aprendermos mais sobre a sua palavra, Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir, Senhor Deus, faz com que nós tenhamos mudança de vida, faz com que nós tenhamos esperança, faz com que nós tenhamos salvação em Cristo Jesus, Senhor Deus. Seja com todos nós, Senhor Deus, onde quer que nós estivermos, cada um em sua casa, mas todos conectados com o único objetivo, que é glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, e no Senhor nós confiamos, no Senhor nós depositamos, Senhor Deus, essa semana que está iniciando, sabendo que o Senhor vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos livrar de todo o mal, Senhor Deus. Que 10.000 caia à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não seja atingido, porque eu tenho fé, eu creio que o Senhor é comigo, e o Senhor é todo poderoso. O Senhor é um Pai bom, um Pai amoroso, Senhor. Seja conosco, Senhor Deus, seja com todos os membros dessa igreja, cada um em sua casa, seja com a família de todos eles, Senhor Deus. Proteja, oriente, Senhor Deus, livra do mal. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos agora, então, aos nossos momentos de louvor. Vamos glorificar a Deus com tudo que nós somos e por tudo que Ele é em nossa vida. Amém.
maravilhado, contempla a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos.
ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Bom dia, irmãos e irmãs da IPI Metropolitana de Brasília. Nós estamos iniciando na nossa escola dominical o estudo do livro do profeta Abacuque. Conforme vocês já estão conseguindo perceber aí, esse estudo vai nos levar a investigar um pouco melhor, né? Passear um pouco pela escritura desse profeta e mostrar um pouco também do que ele pode nos ensinar com relação à nossa vida também. O profeta vai falar coisas que Deus tem para o seu povo na sua época. Então nós precisamos, primeiro, antes de trazer Abacuque para nós, ver como que Abacuque se situava lá na sua época, como era a sua época, e nós vamos passar um pouco por isso durante todo esse tempo, né? Nós hoje, nesse primeiro dia, vamos fazer uma introdução sobre o livro e vamos chamar de O Profeta e Seu Lugar. Nós vamos ver justamente isso, que é a maneira como o profeta Abacuque vivia, como era o seu tempo
né? E por que ele falava daquela maneira para aquele povo, tá? Nós temos aí um roteiro proposto para nosso estudo do profeta Abacuque, do seu livro, e para isso nós vamos separar 8 encontros, tá? Então o roteiro dos nossos encontros vão ficar dessa forma aí, tá? Primeiro a introdução, o profeta e seu lugar, conforme nós vamos olhar hoje, né? É a aula de hoje, tá bom? No segundo encontro, nós vamos estudar o trecho do capítulo 1, só os versículos de 1 a 4, chamando de Onde está a Justiça? E em seguida, no mesmo capítulo, os versículos 5 a 17, o castigo ao povo. Depois, no quarto encontro, o segundo capítulo já, versículos 1 a 5, a teimosia do justo, sua esperança. No quinto encontro, ainda no capítulo 2, versículos 6 a 11, os ais, a primeira parte, né? A vingança e o clamor das pedras. No encontro 6, o capítulo 2, versículos 12 a 20, os ais, parte 2, denúncia e julgamento. E no encontro 7, já no capítulo 3, versículos 1 a 7, a oração de Abacuque, parte 1. E depois, terminando, os versículos 8 a 19, a oração de Abacuque, parte 2. É um livro bem curto, né? Mas é um livro muito denso, é um livro que mostra muito a realidade lá da vida do profeta Abacuque, né? Então nós precisamos passar por esse livro cuidando de que olhemos também ali aqueles momentos. Nós vamos então passar para a parte em que eu quero apresentar a vocês o nosso material de consulta, tá? São publicações que eu utilizei para montar esse estudo, né, e que eu queria apresentar a vocês, porque eu fiz a compilação, fiz adaptações, né, comentários trazendo para a nossa realidade, mas são esses livros que são a base do que eu estou colocando para vocês durante esses estudos, né? É a Bíblia de Estudo de Genebra, muitos de vocês já conhecem, Bíblia de Jerusalém, eu considero uma das melhores publicações de tradução do texto do Antigo Testamento, né? Essa Bíblia de Jerusalém. Como ler o livro de Abacuque, das edições paulinas, é um livreto, é bem curtinho, mas ele tem uma profundidade muito boa. Esse dicionário ilustrado de la Bíblia, ele é um dicionário em espanhol, mas também tem muitas informações sobre vários textos que nos são apresentados dentro da Bíblia, termos e muitas expressões também, né? Esse dicionário da Bíblia de Almeida é um material preparado pela Sociedade Bíblica do Brasil, também é básico, mas é muito bom, né? E o Roteiros para Reflexão do CEBI. Então, como eu disse aí, a compilação, a adaptação e os comentários que eu coloquei além nesse material que a gente vai estudar, tá? A chave de leitura do livro do profeta Abacuque, eu separei 3 palavras e nós vamos fazer isso durante todos os encontros, né? Abacuque trabalha muito com persistência, com fidelidade e com justiça. Então nós vamos observar isso ao longo de todo o livro de Abacuque. Esses 3 temas aí aparecem recorrentemente. Para iniciar o nosso estudo, e isso é uma prática que nós fazemos quando estamos juntos, né? Nós estamos acostumados a estudar a Bíblia sozinhos, mas também fazemos isso na igreja, juntos uns com os outros. E nós temos que nos adaptar a essa forma, né, de estudar a Bíblia assim, de maneira virtual, de maneira remota. Mas eu quero que vocês, antes de estudar cada trecho, e nós vamos passar esses trechos previamente para vocês façam um pensamento do que aquele texto traz para nós, né? Então, assim, de antemão, o que vocês lembram de Abacuque? Dá para você pensar rapidamente isso, né? Nós vamos olhar um pouco mais profundamente esse profeta bastante conhecido, né?
Nós, antes de todo estudo, pedimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos ilumine. Então nós vamos orar nesta manhã para que Deus conduza o nosso estudo, nos leve a passear pela sua palavra, de maneira que nós possamos entender nos nossos corações o que Deus quer falar por meio desse profeta, desse homem de Deus. Oremos. Pai de amor, nós colocamos diante de Ti a Tua igreja, colocamos diante de Ti cada pessoa, cada coração, cada mente, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos trazer aquilo que Tu queres, Senhor, para os nossos corações, para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa igreja. Isso tudo iluminado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a partir das palavras desse profeta Abacuque. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz, que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus, para toda a nossa igreja, para aqueles que em torno da palavra nos acompanham. Amém. Bom, o texto-chave, especialmente nesse momento da nossa introdução ao livro de Abacuque, está no capítulo 2 e no versículo 4, um texto-chave que acompanha todo esse livro do profeta Abacuque, tá? E lá nesse versículo diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. É um texto muito retomado durante, inclusive, o Novo Testamento, essa parte, inclusive, mais o justo viverá pela sua fé, uma parte utilizada, inclusive, por Martinho Lutero. Nós vamos passar a olhar, agora já estou adiantando aqui um pouco, mas na verdade nós passamos o roteiro e ele se apresentou aqui de novo para nós, mas nós já olhamos esse roteiro, Então nós vamos primeiro responder a pergunta: quem é Abacuque? Quem é o profeta Abacuque? Abacuque é um profeta menor, quando nós falamos profeta menor, não quer dizer em importância, é mais mesmo na quantidade de capítulos dos seus livros. Então os profetas menores são 12, eles têm um livro menor, Os profetas maiores têm os livros maiores, aí a gente sabe que são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Então o nome de Abacuque parece que vem de uma raiz hebraica que significa abraçar, tá vendo? Ou então vem de um nome assírio, de uma planta que parece uma menta aquática, como diz aí, rambacuco. Então isso não tem muita certeza, Então a gente tem essas informações, mas não tem nenhuma firmeza, nenhuma certeza de que possa realmente ser isso, tá? Algumas traduções vão relacionar aí o profeta com outros personagens, mas carecem de confirmações históricas suficientes, ou seja, nós temos algumas relações do profeta Abacuque com outros personagens bíblicos, mas como não há confirmação disso, então a gente passa e não vamos firmar nada disso, porque pode influenciar um pouco o nosso estudo e pode fazer alguma relação que vá atrapalhar, e exigir muito mais tempo de profundidade disso. Então, como não é o nosso caso aqui, num estudo de escola dominical, a gente só tem essa informação, tá? Vamos trabalhar com essa informação. Pode ser que ele tenha alguma relação com outros personagens, mas como não há confirmação, a gente só aguarda essa informação como uma coisa adicional para o nosso conhecimento, tá? Essa imagem é um ícone que está exibido, na Igreja da Transfiguração, que fica no mosteiro de Kitsi, na cidade de Carélia, que é na Rússia. Tá? Ela data do século XVIII. Então, quando viveu esse profeta, o Abacuque, tão conhecido, mas de onde vem a sua atuação, de que época vem a sua atuação, tá? Tem muita discussão sobre essa data da profecia de Abacuque, da atuação de Abacuque, na sociedade em que ele vivia, mas lá no capítulo 1, versículo 6, ele fala em caldeus,
Então, se essa afirmação sobre caldeus está correta, então a profecia de Abacuque ela deve vir aí mais ou menos do século VII a.C., né? É o tempo em que os caldeus derrotaram o Egito e marcharam contra Joaquim de Judá. Outras hipóteses existem, né, sobre isso daí, mas a mais forte historicamente, mais aceita até por biblistas, é essa daí, que Abacuque viveu ali na época do rei Joaquim, lá de Judá, né? Essa imagem aí é uma insígnia, né, que mostra o rei Judá. Vocês vão encontrar aqui do lado, né, Jehoaquim, que é Joaquim, né, e aqui rei da Yuda, né, da Judéia, tá, de Judá. Essa insígnia é datada de 1553, né? Ela é atribuída aí a Guilherme Ruil, que viveu aí, né, entre 1518 e 1589. Né? A informação que nós temos aí, olha só, é que Jehoaquim, Eliaquim, era rei de Judá. Ele era o segundo filho do rei Josias com Zebidá, filha de Pedaías de Rumá. O seu nome de nascimento era Eliaquim. Então, os reis geralmente, né, como vocês sabem, né, acontecem com os papas, né? O papa assume e ele adota um nome, né? Esse nome pode ser em homenagem a alguém que teve um reinado, ou papado, já que a gente falou do papa, muito bom, então uma homenagem a ele, ou pode ser uma retomada de um nome que foi de um rei que não atuou bem. Então esse rei que adota aquele nome, ele quer redimir aquele nome lá, né? Então nós vamos encontrar nomes como fulano primeiro, fulano segundo, fulano terceiro, até por causa disso, né? Isso acontece com papas, acontece com reis, acontece com imperadores e por aí vai. É uma prática comum. Ele adota aquele nome, sendo que o nome verdadeiro dele não é aquele. Isso aconteceu com Eliaquim, que quando assumiu o reino virou Joaquim, tá bom? Então, vestígios de que Abacuque tenha vivido aí no século VII a.C., tá? Bom, como que se distribui o livro do profeta Abacuque? O livro de Abacuque, ele faz uma dupla reclamação com Deus. E aí, nesse quadro aqui, nós fazemos essa relação para que a gente possa entender. Porque Abacuque faz uma reclamação aqui no capítulo 1, versículos 2 a 4, e depois faz uma outra reclamação no capítulo 1, versículos 12 a 17. Essas reclamações, elas são respondidas por Deus. Então Deus faz uma resposta sobre cada reclamação dessa, e a resposta de Deus vem a seguir de cada reclamação. Por isso a resposta da primeira reclamação de Deus vai ali já no capítulo 1, versículos 5 a 11, e a resposta da segunda reclamação está lá no capítulo 2, versículos 1 a 5, tá bom? Em seguida, ele vem com os ais, né? Contra o ímpio opressor que não tem dado atenção ao direito e à justiça. Então, Abacuque vem denunciar essa falta de atenção dos governantes, né, para com o direito e a justiça do povo. Tá? Esses ais, conforme nós já vimos lá, eles são divididos em duas partes e nós vamos vê-las assim também diferentemente, né? Cada dia um pedaço para que a gente estude mais aprofundadamente cada ais, né, que são chamados assim, cada ai desse, tá bom? No capítulo 3 nós temos aí o que nós chamamos de uma visão em forma de hino, né? E aí depois a gente vai estudar como a oração de Abacuque, também dividida em duas partes, e ela fica no capítulo 3, é um hino de celebração, tá bom? Deixa eu voltar aqui, não, volta. Esse hino de celebração está no capítulo 3, e nós chamamos de oração de Abacuque. Então Deus se manifesta contra o invasor ímpio, né? Que não tem esse conhecimento e essa adoração a Deus. Então Abacuque vai celebrar essa vitória
e essa manifestação de Deus a partir de toda essa reclamação, de todo esse lamento que ele leva a Deus, e Deus responde com a sua atuação, né, contra o invasor, contra o ímpio, tá bom? No fim, nós vamos perceber que Abacuque traz uma mensagem, né? E qual é essa mensagem de Abacuque? Olha, Deus levantou, resumindo, né? Deus levantou ali os caldeus para castigar o seu povo. Isso parece contradizer a verdadeira justiça, já que os caldeus, por sua vez, são um povo cruel e soberbo. Então, nós vamos encontrar como atuação ali de Abacuque, e eu vou procurar aqui para a gente ler juntos. Eu estou passando aqui pelo que nós chamamos aqui, o livro dos pequenos profetas. Então, os pequenos, por quê? Eu falei para vocês. São livros bem pequenininhos, então quando você está numa Bíblia grande assim, igual essa que eu estou usando, esses livros pequenos, eles acabam se diluindo ali entre aqueles 12, né, que eu falei para vocês, e a nossa procura por eles vira, né, realmente um desafio. Mas nós vamos aqui achar o livro de Abacuque, se é que ele não saiu correndo, e vamos fazer a leitura desse trecho que nos mostra a escolha desse povo, do povo caldeu, né, para de fato levar uma lição ali, né, para o povo de Deus, né? E o que ele fala aqui no nosso estudo é que parece uma injustiça, porque eles eram de fato pessoas muito ímpias, povo cruel, povo soberbo, né? Abacuque aqui, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, se manifestou, viu, gente? Então tá, olha, capítulos 1, versículo 5, esses dois S's aqui, para quem não reconhece essa anotação, quer dizer seguintes. Então, essa constatação de que os caldeus são um povo cruel e soberbo vai seguir um pouco mais em outros versículos, tá? Olha, vamos lá, versículo 5 do capítulo 1. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos seus dias farei algo em que não creriam, se a vocês fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Veja, quando fala cria sua própria justiça, quer dizer, é uma justiça que não leva em consideração a justiça de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Tá, então, diante dessa situação aí, de que os caldeus vieram, né, para poder assolar e castigar o povo que merecia uma lição, né, Deus responde afirmando a sua retidão. A arrogância terá seu castigo, e o que permanecer fiel a Deus na provação verá o triunfo final do direito divino. Note lá no versículo 4 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Aqui ele já está falando de membros do povo de Deus que já estavam envaidecidos. Essa atitude de vaidade é daquelas pessoas que já estão tão soberbas que pensam que não precisam de ninguém, nem mesmo de Deus. Tá? Então, ele fala aqui também que o triunfo final do direito divino e se regozijará nele. E aí nós encontramos lá no capítulo 3, versículos 18 e 19, já no finalzinho do livro: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Tá? Então, na sua doutrina da fé, na doutrina de Paulo, o apóstolo, né, já lá no Novo Testamento, ele aprofunda essa confiança na fidelidade de Deus. Então ele usa esse texto lá em Romanos, vamos dar uma olhada também,
Romanos é mais fácil de aparecer, né? Para quem não está acostumado com Romanos, é só a gente saber que ele aparece ali bem antes de Coríntios e logo depois do grande livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, no capítulo 1 do livro da carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler no versículo 17 o seguinte, ó: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando Paulo fala isso, como está escrito, ele está querendo dizer como está escrito lá no profeta Abacuque. Tá? Então, ele fala também em Gálatas 3:11 sobre isso, né? Na carta aos Gálatas, e ele vai mostrar essa mesma importância da fé lá no capítulo 3, versículo 11. Né? Você deve estar mexendo aí na sua Bíblia também, como eu. Gálatas 3:11, veja bem. Paulo também fazendo uso desse tema de Abacuque sobre a fidelidade. Tá? Gálatas 3:11. É assim. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Veja a importância do tema da fidelidade e da fé que Abacuque vem trazer para a vida cristã como um todo. Paulo retoma isso e Paulo coloca isso para a gente nos livros, exemplificando aí, né, Romanos e Gálatas, essas cartas que ele escreve para esses nossos irmãos lá desses dois lugares, né? Então isso é uma reconhecida ampliação, conforme está escrito aqui para nós, do texto de Abacuque à luz da revelação de Jesus Cristo. Então note que as palavras de Abacuque estão aqui para nós com uma coisa muito importante: a confirmação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Essa é a importância da fé. Confirmação de Jesus Cristo a partir da revelação do apóstolo Paulo. Tá bom? Que relação nós podemos fazer desse contexto de Abacuque, né? Pedindo fé, fidelidade, né? Denunciando aí a opressão, a injustiça de governantes, a falta de fidelidade das pessoas com a nossa vida hoje, né? Outra pergunta é: vendo a atitude de Abacuque, qual deveria ser a nossa atitude hoje com relação a essa falta de fidelidade? Lembrando que nós somos cristãos, né? Por isso vimos essa confirmação aí em Paulo, tá bom? Nós não vivemos a mesma religiosidade da época de Abacuque, seguimos o mesmo Deus, mas temos uma coisa que Abacuque não teve: a iluminação de Jesus Cristo, o direcionamento de Jesus Cristo, tá? Nós, o que é lamentável, não estamos num encontro pessoal, né? Mas até um estudo bíblico poderia ser ao vivo, né? Uma plataforma em que a gente pudesse interagir. Mas a gente pode, né, responder essas perguntas, mandar recado, né? O nosso estudo é transmitido pelo YouTube, lá tem espaço para você comentar. Então, os irmãos da igreja podem fazer o comentário no nosso grupo do WhatsApp, mas quem não é da igreja pode colocar no YouTube. Durante a semana a gente lê, a gente pode comentar na outra aula. Então vamos fazer dessa forma, utilizar essas ferramentas para essa interação, tá bom? No próximo encontro nós vamos falar sobre Abacuque 1, de 1 a 4. Né? Então, tem aí, trazer questões importantes. Nós podemos trazer essas questões importantes. Você vai ler esse texto para se preparar para a próxima aula, e você pode deixar questões importantes, pode deixar perguntas, de novo, no grupo do WhatsApp da nossa igreja, para quem faz parte do grupo. E se você não faz parte do grupo do WhatsApp da igreja, você pode deixar também nesta mesma aula, nos comentários, que nós vamos lá recuperar e comentar também como se estivéssemos, né, juntos aí, tá? Então vamos fazer recobrar aqui um pouco, né? A primeira aula, quer dizer, o segundo encontro, né? Nós vamos pegar aí o primeiro trecho, a primeira perícope do livro do profeta Abacuque, que nós vamos trabalhar com o seguinte tema: onde está a justiça? Tá bom? Aqui, segundo encontro, capítulo 1, de 1 a 4, para você se preparar, tá?
onde está a justiça. O nosso encontro são aulas, temas transversais, né? A escola dominical vem sendo conduzida pela nossa presbítera Márcia, faz um trabalho muito bom, e nós vamos dar esse tópico especial com o livro de Abacuque, né, uma vez por mês no terceiro domingo, tá bom? Então nós vamos encerrar a nossa aula com uma oração pedindo que o Senhor nos conduza na nossa vida, que o nosso domingo seja maravilhoso. Oremos. Pai, graças nós te damos por nos reunirmos em torno do teu livro, Senhor, que nos traz lições para a nossa vida, Senhor, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Dá-nos, Senhor, a vontade, dá-nos, Senhor, a fé, a fidelidade para seguir nos teus caminhos. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que se reúne conosco em torno da tua palavra, que tu possas, Senhor, abençoá-los neste domingo, dando paz, dando segurança, dando saúde, e que possamos, Senhor, nos reunir, continuar refletindo sobre o teu livro, e que isso seja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, a tua igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom domingo. Nós nos encontramos no próximo encontro. Abacuque 1, de 1 a 4. Leitura e preparação para o nosso próximo encontro. Um abraço, bom domingo para todo mundo. Deus abençoe.